Abre sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Nós vamos estar lendo os versículos. Paulo diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-los, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Bom, nós já oramos, já pedimos a direção de Deus. Hoje, mais uma campanha se inicia, campanha de missões em nossa convenção, cujo tema central é o Evangelho. Com satisfação, estamos juntos para relembrar do nosso ID, o ID de Jesus Cristo. Nós vamos estar aqui relembrando. Nós vamos falar hoje nosso primeiro sermão. Esse sermão, ele está sendo pregado em todas as igrejas da nossa região oeste paulista. O sermão hoje tem como tema o Evangelho da Missão transforma vidas em missionais. O Evangelho da Missão transforma vida em missionais. O versículo que nós lemos é o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, o versículo 30 e 31. Estes foram os versículos que nós lemos. A Igreja Adventista da Promessa, na região oeste paulista, ela tem dado apoio na missão El Salvador, Portugal e Espanha. Logo você estará recebendo aí o convite para você participar da campanha. E saiba você que ao você participar da campanha, você vai estar colaborando com a missão em El Salvador, no Portugal e na Espanha. Então a nossa igreja, a nossa convenção, ela contribui para esses 3 países. Como nós estudamos nesta manhã sobre uma comunidade atraente, é uma comunidade que deve atrair pessoas a Jesus Cristo. Como nós vimos na oração de Jesus Cristo, que foi lido pelo nosso irmão Lucas. Eu quero dizer para você, quem nunca perguntou, o que é isso? Como se faz isso ou aquilo? O que significa? Por quê? Para quê? Então, segue aí uma pergunta. Qual o propósito de Deus em nos salvar? Qual que é o propósito de Deus? A própria palavra de Deus, ela vai dar a mim, a você, esta resposta. Se você está com a sua Bíblia na sua mão, abre ela na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. E lá no versículo de número 9, diz assim, veja bem: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem, somos a geração eleita. Você é alguém
que foi eleito por Deus. Eu quero parar um pouquinho nesta palavra, eleição. Não somos apenas candidatos, nós somos eleitos. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então essa virtude gloriosa, ela está sobre mim e ela está sobre você. Eu quero aqui abrir apenas um pequeno parêntese. Hoje completa 78 dias que eu passei por uma cirurgia. E eu pude ver, eu pude sentir a presença de Deus na minha vida. Eu pude sentir a mão de Deus abençoando a minha vida. Então, por isso que eu quero compartilhar com você esse testemunho. Deus, com certeza, tem me abençoado. Tem me dado esta oportunidade de retornar a participar da live, pregar a palavra de Deus. Lógico, nesse tempo de 78 dias, tivemos muitas oportunidades de falar deste amor glorioso, que é o amor de Deus. E com esse sermão, nós temos um propósito, propósito de chamar a você a pensar em ser missional. Missional. Porque ser missional é fazer missão. É continuar fazendo missão. É ser um discípulo. É viver para anunciar a obra salvadora de Jesus em todos os lugares, contextos, culturas, nações, enfim. Aonde você e eu nos encontrarmos, nós precisamos estar fazendo missão. Nós precisamos ser missional. Porque ser missional não é esporadicamente fazer missão, de forma nenhuma. Ser missional é entender que a minha vida, os meus sentimentos, as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes, elas devem levar pessoas a conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isto é ser missional. Missional é aproveitar todas as oportunidades. Todas as oportunidades. É viver Cristo. É viver Cristo nos nossos sentimentos. É viver Cristo nas nossas ações. É viver Cristo nas nossas palavras. É viver Cristo nas nossas atitudes. Enfim, a qual nós vemos nesse personagem chamado apóstolo Paulo. Um personagem na história da Igreja de Cristo. Ele tem se destacado quando o assunto é ser missional. Trata-se desse apóstolo, como nós encontramos no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Um Paulo ativo no cumprimento da sua palavra, da sua missão, melhor dizendo, a palavra de Deus. Anunciar o evangelho da salvação. A missão de Paulo era anunciar o evangelho da salvação. Nós podemos analisar o Paulo
de antes e o Paulo depois. Antes da conversão, a qual era chamado de Saulo, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão, ele foi apedrejado, as suas vestes elas foram depositadas aos pés de Saulo de Tarso. Atos 7:58. Após esse episódio da morte de Estevão, Saulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Eu não sei se você conhece alguém que persegue o povo de Deus. Eu não sei se você conhece alguém que persegue a igreja de Deus. Sabemos que existe. Mas uma coisa eu quero dizer para você, se você continuar orando por esta pessoa, ela pode ser transformada. Porque Paulo, assim como pessoas que você deve conhecer, às vezes para ele está fazendo tudo certo. Paulo também ele achava que estava fazendo coisa certa, quando ele recebe autoridades oficiais para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, Saulo dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Atos 26:10. O próprio Paulo afirma que ele respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Atos capítulo 9:1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. O objetivo de Paulo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem quanto mulher. Atos capítulo 2, versículo 9. Saulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Gálatas 1, versículo 3, você vê ali registrado a fala de Paulo. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Então, é isso que Paulo achava, ou Saulo, melhor dizendo. O que se sabe realmente é que Saulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. É isso. E de repente, algo inesperado aconteceu. Algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Saulo de Tarso, mas no curso da história. Atos capítulo 9, 3-6, você vai ver ali o grande encontro, narrado pelo evangelista Lucas. O encontro com Jesus. Esse escritor de Atos dos Apóstolos, ele interpreta a conversão de Saulo como um ato miraculoso. Um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em seu apóstolo. Então esse escritor Lucas, o apóstolo também de Jesus Cristo, ele teve esta satisfação de registrar um homem que perseguia os cristãos, mas um homem agora transformado, um homem agora que teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, sendo agora transformado em apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Os homens que estavam com Saulo, eles ouviram a voz, mas eles não entenderam. Eles não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo.
E por outro lado, Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. É isso, meus queridos irmãos. Uma igreja atraente, uma comunidade atraente, uma comunidade que recebe Cristo, ele passa a ser atraente, ela passa a ser uma comunidade, assim como passou a ser a vida de Paulo. Após esse encontro miraculoso e pessoal com Cristo, Paulo transformou-se em um destemido discípulo de Jesus Cristo. O apóstolo já não vivia mais para ele, em prol da sua perseguição contra a igreja de Cristo. Como ele vai dizer lá no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, aleluias. Ele diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, aleluias. Esse homem agora transformado, esse homem agora vivendo uma vida missional, esse homem agora vivendo uma vida diferente, ele expressa desta forma: não sou eu mais que vive, eu fui crucificado com Cristo, aleluias. Paulo compreendeu agora o seu chamado para ser missional. O capítulo 28 de Atos dos Apóstolos vai comprovar para nós as ações diárias que Paulo exercia para cumprir, aleluia, o ID de Jesus Cristo. No capítulo 28 de Atos, o apóstolo Paulo, indo em direção a Roma, para ali ser julgado por anunciar o Evangelho de Cristo, ele sofre agora um naufrágio. Em decorrência desse acidente, o apóstolo e os tripulantes dos navios obrigaram-se, ou seja, abrigaram-se na ilha. Veja bem, a partir desse naufrágio, nós vamos analisar agora 3 atitudes do apóstolo que nos mostram o que é ser missional. Nós vamos observar agora. Aquele homem estava indo preso. Aquele homem sofre um naufrágio. Não só ele, mas os outros que estavam com ele. O primeiro tópico diz assim: ser missional é manifestar a glória de Deus, não importando a situação. Isto é ser missional. O apóstolo encontrava-se preso e, ao naufragar, todos buscaram abrigo na ilha de Malta. Nessa ilha, enquanto Paulo pregava uma fogueira, ou seja, quando preparava uma fogueira, uma víbora acomete a mão de Paulo. Porém, por uma ação de Deus, nada aconteceu. Aleluia. Versículo 3 ao 6. Isso causou uma reação em cadeia, que se espalhou por toda a ilha de Malta. Por quê? Segundo a história, a víbora era uma espécie de justiça ali naquela ilha. Todos que eram picados por uma víbora daquela, morria imediatamente. Mas já com o apóstolo Paulo não aconteceu nada disso. Paulo simplesmente sacudiu a víbora e ele ficou firme. Aleluias. E aquela notícia agora espalha por toda aquela ilha. A notícia do que aconteceu com a vida daquele homem espalhou. Chega aos ouvidos do governador. O governador da ilha, Públio. Ele recebe agora este homem chamado Paulo em sua casa.
ele leva este homem agora até a casa do seu pai, que se encontrava doente. E Paulo agora, ele não hesita. Paulo agora de imediato, ele ora por esse homem. De prontidão, Paulo estende as mãos. Ora pelo doente. E uma coisa mais importante, irmãos. Aquele homem é curado. Aquele homem recebe a cura. Eu quero dizer para você também, meus queridos, você que aceitou esse Jesus como Salvador, você que teve encontro com Jesus, você também pode manifestar esse Deus às pessoas. Você também tem a liberdade de chegar no doente e pôr as suas mãos e orar pelo doente. Você tem a liberdade de pôr as suas mãos e curar o enfermo. Porque a palavra do Senhor nos garante isto. E com esse fato, e com essa narrativa bíblica, nos informa que muitos outros doentes da ilha foram levados até Paulo. E ali, milagres e feitos extraordinários aconteceram. Versículo do 9 ao 10. Em toda essa narrativa, nós não encontramos informação de pregação. Não. Nenhuma informação de pregações. E nenhum discurso do apóstolo na ilha. Ele apenas fez a sua missão. Apenas cumpriu com a sua missão. Ou seja, agindo no nome de Cristo. E o nome de Cristo foi glorificado. E o poder de Deus foi manifestado. Isso é ser missionário. Isso é ser missional. Viver para anunciar a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a entender que uma ação simples de ajudar pode ser uma manifestação da glória de Deus. Importar-se com as debilidades das pessoas que estão à nossa volta é ser missional. É nós nos importarmos com as debilidades das pessoas. Isso é ser missional. Ser missional é servir com bondade, amor, empatia. É se colocar no lugar do outro. Não somente no serviço cristão mútuo, mas em todos os lugares e em todas as situações. Seja um cristão ou não cristão, conhecido ou desconhecido. Ser missional é ser a extensão da graça, da misericórdia, do amor e da bondade de Jesus Cristo. Ser missional. Nossas mãos, elas precisam ser a extensão das mãos de Jesus Cristo. Nossos pés devem ser a extensão daquele que nos tirou das trevas. Não importa o lugar. Seja nos seus relacionamentos, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja com os amigos, na vizinhança, ou até mesmo no lazer. Seja uma manifestação da glória de Deus, aleluias. Não importa. Nós, como missionais, nós fazemos missão em todos os nossos relacionamentos, no trabalho, na viagem, no comércio, onde nós nos encontrarmos. E a segunda atitude,
Ser missional é ter atitudes intencionais. Dois fatos nessa viagem de Paulo nos mostram que os seus atos foram intencionais. E o que é ser intencional? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, intencional significa que é feito de propósito, por querer, intencionado, proposital, deliberado. Paulo, ele demonstra-se claramente intencional em suas ações. Ele tinha o propósito de fazer algo, e isso fica claro quando o apóstolo ora pelo pai de Públio, pelo pai do líder daquela comunidade, daquela ilha. Em decorrência disso, os doentes da ilha recebem a misericórdia do Senhor. Capítulo 28, versículo 7 ao 10. A tradição cristã, posterior a esses fatos que aconteceram com Paulo na ilha de Malta, afirma que nos 3 meses em que ficou na ilha, o apóstolo Paulo fundou uma igreja em Malta, e Públio foi o seu primeiro bispo. Isso nos informa a tradição cristã. Então nós observamos aí que Paulo ele não perdeu tempo. Paulo, ele aproveitou a oportunidade, ele aproveitou a chance e fez ali a obra do Senhor Jesus Cristo. Outra ação ela é registrada nos versículos 17 ao 20, onde à primeira vista podemos enxergar apenas uma reunião para esclarecer verdades e mentiras sobre as acusações feitas contra o apóstolo. Porém, uma nova reunião surge, e nesta, Paulo, com toda a ousadia, eles anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. Está no versículo 23, na parte A do versículo. Então Paulo, ele continua ali aproveitando as oportunidades. Em um espaço não tão grande, ele começa ali a explicar. Paulo, então, ele começa a falar do que é ser cristão. Como agente da missão de Deus, todos nós, todas as nações devem ser intencionais, ou seja, as ações, todas as nossas ações, todas as nossas conversas, as nossas amizades, devem ser intencional. Qual que é a intenção? Falar do Evangelho. Falar de Jesus Cristo. Ajudar uns aos outros. Levar as pessoas aos pés de Jesus Cristo. Levar as pessoas a compreender que sem Jesus Cristo não temos felicidade alguma. É isso. E nós vamos ver agora um terceiro passo. Ser missional é anunciar o Evangelho, não importa, nós já falamos o lugar e a ocasião. Paulo, ele tinha tudo para se aborrecer e não falar. Mas Paulo, ele não olhou para esse lado do sofrimento. Eu não sei se você passa por alguma dificuldade. Eu não sei se você está sofrendo alguma situação na sua vida, seja ela qual for. Mas nada disso deve impedir você e eu de falar de Jesus Cristo, de falar do reino, de viver o reino. Após a saída da ilha de Malta, em um longo trajeto, passando por Siracusa e Pozzuoli,
Atos 28, 11 a 15, o apóstolo Paulo chega a Roma. Novamente, Paulo realiza ali ações sem hesitação, no cumprimento da sua missão. Após 3 dias de prisão domiciliar, o apóstolo reúne-se com os líderes judeus de Roma, versículos 16 e 17. Lucas nos informa que esse primeiro encontro, um segundo é marcado ali, e ali Paulo destaca, aleluia, Jesus. Um segundo encontro, Paulo agora ele já marca. Lucas informa isso para nós, que esse segundo encontro, desde a manhã até a noite, lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus Cristo. Versículo 28. Mesmo não sendo aceito pelos líderes judeus, versículo 24, Paulo não desiste de proclamar as boas novas de Jesus Cristo durante 2 anos que ele passou ali em prisão domiciliar. Durante 2 anos, ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem, com toda liberdade. Por quê? Porque Paulo tinha passado por esse processo. Paulo não estava em sua casa. Paulo, ele estava longe dos seus amigos judeus. Paulo ele estava distante de Jerusalém. Mas mesmo assim, ele fazia a sua missão. Um lugar de proclamação. E hoje, onde você está? Você tem feito a missão? Você tem falado de Jesus Cristo? Lá no seu trabalho? Lá na faculdade? Lá no shopping? Em uma fila de supermercado? Ou até mesmo em uma fila de caixa eletrônico? Seja nos palácios ou nas vielas, varrendo as ruas, folhas da sua calçada, até mesmo ao longo dos exercícios em uma academia também, ou na caminhada. Faça do lugar em que você está um lugar de proclamação. Eu quero dar apenas um testemunhozinho pequeno. Tempos atrás, quando eu tinha o meu comércio, que eu viajava para os polos maiores, Maringá, o Presidente Prudente, eu tinha prazer de dar uma carona para alguém, e a minha intenção sempre era de pregar o Evangelho. Todas as vezes que eu dava uma carona para alguém, eu começava a falar de Jesus Cristo para aquela pessoa. Eu começava a falar do Evangelho. Se eu estou num posto de gasolina abastecendo, eu falo do Evangelho. Eu não estou com isso querendo me exaltar. Mas eu tenho procurado aproveitar toda e qualquer oportunidade para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No meu trabalho, quando eu tinha minha empresa, também eu aproveitava as oportunidades. E isso é ser missional. Falar de Jesus Cristo não importa o lugar. Como nós citamos aqui, no trabalho, na faculdade, no shopping, numa fila de supermercado. Será que lá na fila a gente começa a reclamar do sistema, reclamar do governo? Muitas vezes é o que a gente ouve nas filas. Mas meu irmão, minha irmã, meu amigo, não importa o lugar em que estamos, o que é importante é a gente viver. Viver Cristo na nossa vida.
Falar de Cristo a todo instante da nossa vida. Falar que Cristo é poderoso. Orar pelas pessoas, como nós vimos aqui na ação deste apóstolo. Ele não perdeu a oportunidade. Ele orou, ele falou, ele ensinou. Para nós concluirmos. Compreendemos até aqui que ser missional é muito mais que realizar ações esporádicas do Evangelho. Ser missional é manifestar a graça, a misericórdia, o amor de Deus por meio das nossas ações, não importando a ocasião em que nos encontramos. Ser missional é entender que o lugar onde estamos, seja ele qual for, é um lugar de proclamação do reino de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo nos faça conscientes da nossa missão. Ao sermos salvos, nós temos um propósito, e esse propósito é de ser e de anunciar por nossas ações as palavras do reino do Senhor Jesus Cristo. Ser missional é nós importar com as pessoas. Ser missional é nós estarmos vivendo a missão. E a Igreja Adventista da Promessa, neste mês de setembro, ela lança aí a primeira, ou seja, lança essa campanha. Que neste mês, você e eu estejamos orando a favor da missão da igreja. A favor de manifestar esta graça maravilhosa. Nós temos que ser missional e não fazer missão esporadicamente. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de pedir a Deus que abençoe a sua vida e que você seja esse instrumento usado nas mãos de Deus. Que seja esse instrumento para anunciar o amor de Deus. Anunciar as verdades da palavra de Deus, assim como fez o apóstolo Paulo e tantos outros. Que você aproveite as oportunidades. Que você possa anunciar o reino. Que possamos ser uma comunidade atraente. Que possa atrair pessoas para o reino dos céus. Vamos orar neste momento. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a situação em que você está vivendo nos últimos dias. Eu sei que devido a essa pandemia, muitos estão assustados, muitos estão preocupados, mas uma coisa eu te digo, creia no Senhor Jesus Cristo, creia no poder de Deus, Ele tem poder para te abençoar. Ele tem poder para fazer de você um instrumento nas mãos do Senhor, mesmo em situações como esta. Mesmo em momentos pandêmicos, Ele tem poder. Creia. Comece a orar, fala, Senhor, me usa nas Tuas mãos. Faz de mim um elemento missional. Faz de mim uma pessoa que aproveita as oportunidades para falar de Jesus Cristo. Aproveita as oportunidades para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, porque esse é o tema central. Evangelho. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz a palavra do Senhor. O Evangelho é algo que transforma, o Evangelho é algo que muda as pessoas. E que essas pessoas só serão mudadas também através das nossas atitudes. Essas pessoas poderá conhecer Jesus Cristo através das nossas atitudes, ou rejeitá-la.
dependendo da nossa postura, dependendo da postura de cada um de nós. Então nós vamos orar neste momento. Entregue a Deus a sua vida. Entregue ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu espírito. Confie no Senhor. Não se desespere. Não se desespere. Coloque agora diante do Senhor. Coloque agora diante do Senhor as suas necessidades. Falamos com Deus agora.